Ashley Flynn, uma mãe de 2 filhos de 37 anos e treinadora de vôlei do ensino fundamental, foi baleada e morta dentro de sua própria casa no meio da noite em uma cidade tranquila. O marido e as filhas pequenas dela também estavam na casa. Eles estão bem, sem ferimentos, e a polícia relata sinais de arrombamento. Mas dias depois, não houve prisões, suspeitos detidos ou explicações claras sobre o ocorrido. Seguimos acompanhando o caso pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Mãe de 2 filhas, esposa e treinadora de vôlei do ensino fundamental, era conhecida por muitos pela graça, bondade e sorriso inesquecível. Vamos conhecer esse caso. Nas primeiras horas da manhã de 16 de fevereiro, 2 dias após o Dia dos Namorados, a polícia dessa pequena cidade de Ohio foi chamada à casa de Ashley Flynn e seu marido, e Ashley foi baleada dentro daquela casa. Ela foi posteriormente declarada morta. O marido dela e as 2 filhas pequenas também estavam dentro dessa casa, e é simplesmente milagroso que estejam seguros e ilesos. Até agora, a polícia não falou muito, mas o que disseram é bastante revelador. Eles dizem que as evidências indicam que isso foi um assalto que deu errado. Há sinais de arrombamento. Houve um disparo no escuro e a polícia diz que um suspeito ainda não foi capturado. Eles acreditam que, sendo um suposto assalto, alguém entrou nesta casa e atirou, matando Ashley Flynn. Agora, dias se passaram e ainda não houve nenhuma prisão. E a pergunta que todos nesta tranquila cidade de Ohio estão fazendo é: quem invadiria a casa de uma família no meio da noite? E por que fariam isso? Por que entrariam naquela casa? Foi alguém que tinha como alvo a família Flynn ou Ashley Flynn? Ou foi algo completamente aleatório? A polícia ainda não disse o que pensa sobre isso. Para entender o que aconteceu neste caso e o que aconteceu com Ashley Flynn, você precisa começar por quem ela era como pessoa. 37 anos de idade, morava em Tip City, Ohio, uma pequena comunidade unida a cerca de 20 minutos ao norte de Dayton. Ashley era casada, tinha 2 filhas e passou a vida trabalhando com crianças e outras pessoas. Ela era muito pública, professora substituta nas escolas de Tip City e treinadora de vôlei na Tippecanoe Middle School. Também frequentava a igreja regularmente. Ela e o marido eram membros do Christian Life Center, que é uma igreja em Dayton, e essa comunidade está realmente sentindo a perda deles. Ashley Flynn foi descrita como uma membro querida que vivia sua fé todos os dias. O distrito escolar de Ashley afirmou que seu sorriso era lindo e sua simpatia e bondade inesquecíveis. E sabendo o quanto Ashley Flynn era uma pessoa boa, isso só torna ainda mais difícil entender por que isso aconteceu dentro da casa dela, segundo a polícia. Isso é o que sabemos sobre o que aconteceu. De acordo com a polícia de Tip City, era de madrugada, na segunda-feira dessa semana, 16 de fevereiro, pouco depois das 2h30, quando uma ligação chegou à polícia de Tip City. Do outro lado da linha estava o marido de Ashley, e ele relatava que alguém havia invadido a casa deles. Essa ligação gerou uma resposta, capturada ao vivo pelo rádio da polícia, que conseguimos acessar. Ouça agora. Na Cunningham Court, invadiram a casa dos RV. Não se sabe se ainda estão lá. A porta da garagem está aberta e o responsável com a filha menor estão trancados em um quarto. Só corrigindo, os menores estão em seus quartos dormindo agora. Aparentemente, uma mulher levou um tiro na cabeça. No momento, ela não está respondendo. Essa é a informação. Cidade Manique 31. Bom, desfecho. Policiais estão chegando e pedem que você aguarde na igreja Upper Room. Querida Claire vai aguardar na igreja. A polícia montou um perímetro e vasculhou o bairro. Mas, ao que tudo indicava, o suspeito desse caso simplesmente desapareceu. Porém, a polícia não ficou de mãos vazias. Eles conseguiram identificar sinais de arrombamento. Alguém entrou nessa casa, disse o chefe em Tip City. O nome dele é Greg Atkins, e ele disse à imprensa que as evidências iniciais indicavam um assalto frustrado. Até agora, quem invadiu a casa de Ashley Flynn à noite continua solto. Ninguém foi preso, o que mantém a comunidade em alerta, arrasada e apavorada. Nos dias desde a morte de Ashley Flynn, a demonstração de apoio para ela e sua família tem sido enorme. Você pensa no distrito escolar onde ela ensinava, onde ela era treinadora, pensa na igreja onde ela frequentava e pensa nos pais das meninas que ela treinava. As pessoas estão tentando entender uma vida interrompida tão cedo, especialmente a vida de alguém
alguém que fazia tanto bem em sua comunidade. O distrito escolar foi um dos primeiros a se pronunciar e escreveu: as escolas de Tip City expressam suas mais profundas condolências à família, amigos, colegas e alunos de Ashley Flynn. Ashley foi treinadora de vôlei da Tippecanoe, professora substituta dedicada e ex-docente das escolas de Tip City. Ela era conhecida por seu lindo sorriso, calor humano, gentileza e pelo impacto positivo que teve em tantas pessoas, tanto dentro quanto fora da sala de aula e nas quadras. LifeWise, Tip City, que também foi onde Ashley lecionou, publicou uma mensagem de luto e esperança. Eles escreveram, abre aspas, estamos de coração partido com o falecimento de nossa professora Ashley Flynn. Sabemos que Deus está presente no Christian Life Center, igreja dela em Dayton. Ashley e seu marido, o pastor, são membros antigos, divulgando a notícia em uma postagem já compartilhada centenas de vezes nas redes sociais, escrevendo: uma querida membro da nossa igreja, serva dedicada de Jesus, esposa, mãe, filha e tantos outros papéis que ela cumpriu com graça, devoção e amor incondicional, foi assassinada em sua casa. Por favor, orem pelo marido dela, suas duas filhas e toda a família que ficou. Por favor, orem também pela investigação em andamento. Por favor, orem para que a própria presença de Deus traga conforto a uma situação inimaginável. Um amigo da família compartilhou sua própria dor nas redes sociais. Mais um ato de violência desnecessário tirando a vida de uma esposa, mãe e amiga nossa em Tip City. Ashley tinha um coração bondoso e amoroso, mas agora foi tirada de nós por um assassino. E então, há as palavras que Ashley deixou para trás. Ela mesma, há apenas alguns meses, em outubro de 2025, ela postou sobre as meninas que treinava, as mesmas meninas que agora estão de luto pela perda de sua treinadora. Ela escreveu: eu não poderia estar mais orgulhosa dessas meninas do 7º ano. Elas deram tudo de si até o fim. Que sessão incrível. Sou muito grato por participar. Amo todas elas. Criaram uma vaquinha online para apoiar o marido e filhas de Ashley, como informa a página. Não existem palavras para descrever. Nossos corações estão partidos e é devastador até mesmo escrever isso. Muitas pessoas perguntaram como podem ajudar a família Flynn neste momento inimaginável. Isso foi criado como uma forma de nos unirmos a eles e aliviar um pouco do peso financeiro nos próximos dias e meses. Até terça, a vaquinha arrecadou quase $50 mil para a família de Ashley Flynn. Vamos falar mais sobre o caso. Mike King é ex-comandante de polícia e apresentador do Profiling Evil. Confira o 3º episódio do podcast Jardins do Mal, por dentro da seita Sociedade de Sião, lançado esta manhã. Sei que você já está há mais de uma semana no topo da Apple, Mike. Parabéns pelo podcast. Vamos falar mais sobre isso. Em um instante, você olha para esse caso que estamos acompanhando em Tip City, Ohio, e é incrivelmente trágico quando você vê essa mulher, o papel que ela desempenhou na comunidade. Mas ver o que a polícia está chamando de arrombamento no meio da noite, em uma comunidade tranquila como essa, o que mais chama sua atenção até agora nesse caso? Acho que o que mais me chama a atenção, Chris, é, primeiro, que muitas vezes somos meio que obrigados a analisar a vitimologia. E aqui temos alguém que, na minha opinião, leva um estilo de vida relativamente de baixo risco. Ela parece ser uma dona de casa, na maior parte do tempo. Já foi professora em tempo integral, agora trabalha meio período e faz treinamentos na escola. Então ela claramente está envolvida. Ela claramente está envolvida com sua tradição religiosa. Ela seria considerada uma pessoa de baixo risco. E muitas vezes podemos ficar com uma visão limitada em casos como esse quando pensamos em possíveis suspeitos por causa desse estilo de vida de baixo risco. Mas também precisamos levar em conta outros tipos de fatores que podem estar fora do controle de Ashley e do marido dela. Coisas como a situação no bairro ou algo que pode ter acontecido enquanto voltavam para casa, ou talvez algo que foi mencionado em uma reunião da igreja, dizendo: de repente, eu ganhei muito dinheiro. Ou esse tipo de coisa, são todos fatores que podem aumentar nosso risco sem que a gente sequer perceba. Podemos estar levando um estilo de vida aparentemente sem riscos. Mas as circunstâncias ou o ambiente, que acho que a gente pode até comentar, ou outras coisas, podem realmente começar a mudar nosso nível de risco. E quando esse nível de risco muda, o possível grupo de suspeitos também começa a se ampliar. Porque eu sei, e quem acompanha também, todos conhecem o caso da Nancy Guthrie, e existe esse debate sobre se aquilo foi, sabe, uma tentativa de assalto no meio da noite que acabou se tornando um sequestro.
Nesse caso, sabe, você vê uma casa às 2h30 da manhã em um beco sem saída. Quão comum é ver algo assim? Que alguém, sabe, certamente acabaria se tornando violento. Mas eu também sei, só por outras conversas que tivemos, que é raro, sabe, talvez não em filmes, mas na vida real, alguém realmente invadir a casa de outra pessoa enquanto provavelmente estão dentro e dormindo é incomum. Eu acho que, na verdade, é relativamente comum vermos furtos acontecerem enquanto as pessoas estão em casa. Normalmente, o invasor que está entrando vai tentar ser o mais silencioso e furtivo possível. Agora, eu conversei com predadores ao longo dos anos, especialmente predadores sexuais, que, na verdade, sentem que ganham uma quantidade incrível de poder e controle na mente deles. Enquanto eles espiam pela janela ou entram no quarto, até mesmo assistem as pessoas naquele quarto dormindo. Eu conversei com estupradores em série e predadores sexuais em série que me contaram sobre entrar na cozinha, fazer um sanduíche e comer na cozinha, porque isso dava a eles uma incrível sensação de poder, de ter domínio sobre a casa. Então, alguém invadindo novamente é raro, mas acho que acontece mais do que gostaríamos de admitir, que eles fazem isso quando as pessoas estão em casa. Então, o que se torna interessante é: será que Ashley Flynn foi alvo de algum tipo de violência que ocorreu ali, que sabemos que foi homicídio? Eu não sei se nos foi dito qual foi a causa desse homicídio, ou será que ela simplesmente estava acordada naquele exato momento e acabou dando de cara frente a frente? E eu estou fazendo muitas suposições aqui, Chris. Mas sendo atlética, ou provavelmente uma mulher de personalidade forte, será que ela resistiu em vez de recuar? E isso levou a um homicídio não planejado, em vez de algo que foi planejado e preparado? E estávamos conversando antes de começarmos a gravar. Só de olhar para essa casa, ela fica em um cul-de-sac. Mas também quando você amplia e olha de cima, dá para ver que há alguns campos na região. Tipo, para os investigadores desse caso, como eles analisam a disposição dessa casa vista de cima e como isso pode ajudar a descobrir onde as evidências podem estar? Bem, e quando olhamos para esse lugar, começamos a pensar em algumas coisas bem interessantes, eu acho. Acho que, em primeiro lugar, temos que considerar como a casa aparece, com base nas imagens aéreas mais recentes, o que às vezes pode ser complicado, mas ao olharmos para a casa no topo do cul-de-sac, mas realmente só existe uma maneira de entrar naquela comunidade. É um caminho natural. Existe uma rota secundária para entrar naquele cul-de-sac que passa por algumas ruas diferentes até chegar lá. Então podemos começar a analisar as saídas e os pontos de acesso e começar a teorizar se uma pessoa pode ter vindo de carro ou estacionado na rodovia e entrado a pé para cometer um roubo ou outros crimes. Vai ser interessante descobrir se outros crimes aconteceram na mesma área desse roubo e homicídio, e se houve coisas como arrombamentos de carros ou câmeras de segurança que flagraram pessoas rondando o quintal. Tudo isso vai nos dar algumas pistas comportamentais reais sobre o que esse predador, em particular, estava pensando e fazendo e qual talvez fosse a motivação dele. Porque se ele foi direto para a casa dela, isso é um tipo de comportamento totalmente diferente do que se ele estivesse andando por aí e encontrasse algo que parecesse uma oportunidade ao acaso. Eu acho. Outra coisa, só para quem olhar qualquer uma das imagens aéreas, é o fato de que há espaços abertos onde alguém poderia aproveitar o conforto do esconderijo. Por causa da noite, talvez não haja muita cobertura além da cerca, onde parece que há árvores logo ao norte da casa deles e um grande campo. Mas, novamente, que ótimos pontos de acesso e saída a lugares como esse podem oferecer. Então, temos que considerar isso quando pensamos no comportamento do infrator. E, no fim das contas, é o Chris. Acho que tudo vai se resumir a isso. Se a polícia mostrar que houve alguns arrombamentos de carros, que houve outros furtos na área, então isso se torna mais oportunista do que direcionado. E eu sei que eles usam cães e drones assim que a polícia chega ao local.
Tenho certeza que, como detetive ou policial, há um momento em que você tenta descobrir o que ocorreu na casa e começa a falar sobre vasculhar a área. O fato de que um cão farejador não conseguiu encontrar nada. Pelo que sabemos, eles não divulgaram essa informação, mas até o momento não conhecemos nenhum suspeito. O que isso indica sobre como essa pessoa pode ter escapado, já que um cão farejador e um drone, pelo que sabemos, não encontraram muito na busca inicial? Bem, eu acho. Antes de tudo, se o ponto de saída foi pelas estradas, pode ser mais difícil para um cão farejador seguir e rastrear se a pessoa passou por cima de uma cerca e entrou na mata. O cão pode ser capaz de rastrear. Mesmo que eles retornem durante o dia, eles podem ver, levando em conta que este é um período mais frio. Eu nem sei se há neve no chão, porque não vi nenhum relatório local. Mas pode haver rastros ou outros tipos de coisas que podem indicar a direção para a qual o predador fugiu. Mas também temos que ter em mente que não sabemos quão rápido as autoridades levaram os cães até lá e quanta atividade aconteceu ao redor da casa para criar distrações para o cachorro. Antes, disseram, vamos ver se conseguimos rastrear algum lugar. A polícia afirmou que havia sinais de arrombamento na casa, mas não sei se foi uma janela quebrada ou uma porta arrombada. Quais evidências podem ser deixadas após um arrombamento? Isso pode ajudar a identificar o responsável. Homem, isso se torna um verdadeiro tesouro para um investigador, porque você pode fazer coisas como tentar examinar. Qual foi o método usado para entrar naquela casa? Foi um descuido e deixaram a porta destrancada, permitindo que simplesmente a abrissem? Foi uma tela removida e uma janela forçada? E se essa tela foi removida, ela foi cortada? Ou foi, de alguma forma, forçada para fora daquela moldura, com uma chave de fenda e puxada? Tudo isso nos dá indicações das habilidades do predador e, mais importante, da premeditação para sair e cometer esse tipo de crime. Carregando. Muitas vezes ouvimos sobre predadores sexuais que levam kits para amarrar pessoas ou outras ações. Os ladrões não são diferentes. Eles podem estar carregando uma chave de fenda, ou um estilete, ou um cortador de caixas para cortar uma tela, e um alicate corta vergalhão para cortar uma corrente ou algo assim. Tudo isso pode ser encontrado como peças de evidência que começam a apontar para o indivíduo responsável. E você não pode entrar em uma cena e depois sair dela sem trazer algo para dentro e levar algo para fora. Por isso, precisamos buscar todas as evidências forenses que sei que eles procuram. E em casos em que você tem arrombamentos e alguns que se tornam violentos, mesmo assim, com que frequência você encontrou isso? Os responsáveis, essa é a primeira vez que eles estiveram na casa, que viram a casa. Eles simplesmente escolheram uma e decidiram que aquela seria a casa que iriam invadir naquela noite, às 2h30 da manhã. Ao contrário de, enquanto você faz sua investigação, você pensa, sabe, olhando para trás, talvez câmeras de campainha, vendo coisas dias, semanas antes, para ver se havia alguém na área que pudesse parecer um pouco suspeito, que pudesse estar observando o local. Sim, quero dizer, de novo, isso volta para a ideia de algo direcionado ou oportunista, não é? E a ideia de que um evento direcionado teria fornecido alguma evidência de preparação prévia. Algo que mostre que não carrego uma chave de fenda no bolso só por ser ladrão, mas, na verdade, pensando como vou entrar nesse alvo específico. Essas coisas se tornam realmente significativas, em contraste total com o oposto disso, que é simplesmente andar por aí e de repente ver, caramba, há uma porta aberta nos fundos da casa. E você sabe, nós já vimos vídeos, por exemplo, pense em vídeos que foram postados no YouTube ou em outros lugares que mostram apenas um estacionamento. E você pode ver pessoas passando e verificando as portas dos carros. Eles são criminosos oportunistas. Então torna-se realmente importante que a gente nós, sendo policiais, não tiremos conclusões precipitadas. Que permitamos que os fatos nos mostrem o que aconteceu aqui, ao invés de dizer, cara, semana passada cuidei de um roubo parecido, então deve ser o mesmo caso. Passamos nosso tempo tentando distorcer fatos para encaixar na ideia que já temos. Não, e agradeço por mencionar, pois sempre ouvi falar disso como se
roubos à noite são bem raros, mas odeio voltar ao caso Guthrie. Esse caso está em destaque agora, com muitos vídeos de pessoas agindo de forma suspeita e puxando maçanetas de portas à noite em Tucson, Arizona. Então, parece que realmente existem pessoas por aí que são oportunistas desse jeito. Nesse caso, ela, treinadora, professora, frequentadora assídua da igreja, acredita. Ela era professora de escola dominical de algum tipo ou dava aulas em um centro cristão na região de Dayton Tip City. Então, ela era alguém conhecida. E você pode ver isso pela quantidade de pessoas que estão homenageando ela nas redes sociais e dizendo o quanto ela era uma pessoa incrível. Ao mesmo tempo, quando você tem esse tipo de posição, como isso impacta a investigação, sabendo que ela era conhecida por tantas pessoas nessa comunidade? Ao analisar suspeitos, talvez ela tivesse um problema com alguém desconhecido por nós. Bem, por mais desconfortável que seja, porque eu a consideraria uma pessoa de baixo risco. Você tem que começar pelo círculo mais próximo e o expandindo. E então, por exemplo, não parece que o marido esteja fazendo nada suspeito, como dizer que quer ter um advogado antes de falar com as autoridades ou qualquer coisa assim. Pelo que parece, com a quantidade limitada de informações divulgadas, ele tem colaborado. E, sinceramente, Chris, estou realmente muito satisfeito que o Departamento de Polícia de Tip City não está fazendo o que estamos vendo acontecer em Tucson, onde eles aparecem na mídia todos os dias dizendo: hoje vamos dar 5 passos para a esquerda, pegar alguma coisa e depois contar para vocês. Eles estão conduzindo uma investigação, vão tentar nos informar sobre o que está acontecendo nas coisas que são pertinentes. Mas esse círculo vai se expandir. E por que você mencionou coisas como igreja ou as atividades dela na escola? Esse círculo de influência, novamente, porque na minha opinião ela é de baixo risco, vai continuar olhando para pessoas assim. Isso pode significar que pessoas da igreja serão conversadas. Isso não quer dizer que elas serão interrogadas, só quer dizer que serão questionadas. O que você sabe? O que pode me ajudar a entender? Isso pode até envolver o time e os pais dos times que ela treina. E outras pessoas. Porque se de fato houver evidências que apoiem que isso foi um evento direcionado, então eventos direcionados a indivíduos de baixo risco, estatisticamente, vão ser pessoas que são vitimizadas por alguém que elas conhecem, ou pelo menos alguém que sabe quem elas são. Então é um círculo bem restrito. Sim, e que caso difícil, difícil mesmo lá em Ohio, com alguém que parecia estar fazendo tanto pela comunidade, tanto bem. Perder uma mãe e esposa assim é horrível. Mike King, ex-comandante de polícia, é sempre bem-vindo no Law and Crime. Quer falar sobre o seu podcast que está fazendo o maior sucesso agora? No Apple? Você está em primeiro lugar no Apple. Episódio 3 de Jardins do Mal, sobre a seita Sociedade de Sião, estreia hoje. O que é importante saber? Você sabe, isso é baseado no meu livro, Enganado, um relato investigativo sobre a seita Sociedade de Sião, sobre o qual você e eu já conversamos muitas vezes. Mas o podcast, queríamos que o podcast contasse a história pelos olhos dos sobreviventes e daqueles que participaram dela, ou dessa investigação. Então esse é realmente um podcast muito legal. São 7 partes. Pode ser que sejam 8 partes. Estamos decidindo se vamos fazer um 8º episódio. Mas nós incluímos aqui as sobreviventes desse caso, que quando estavam sendo vítimas, eram, sabe, meninas de 6 a 14 anos de idade. Isso inclui alguns meninos que foram vítimas na seita, e temos comentários deles ao longo do podcast. Tínhamos policiais que estavam lá no dia em que cumprimos o mandado de busca, 70 policiais, Chris, para invadir esse complexo, tomar o controle e tentar cumprir mandados de busca e de prisão. E vai incluir os promotores, defensores das vítimas infantis e outras pessoas enquanto conversamos sobre o caso. Mas a história não é sobre a feiura do ataque. Nós reconhecemos isso, mas a história é realmente sobre como as seitas recrutam e mantêm o controle sobre pessoas aparentemente inteligentes. E como essas pessoas conseguem, de alguma forma, mudar sua moral e escolher cometer crimes, tudo em nome desse Deus maluco em que acreditavam. Sim, e quero dizer, é simplesmente
É um tema fascinante, fascinante. Eu sei que você já abordou isso, quero dizer, você viveu isso, mas agora está falando sobre isso neste podcast. Jardins do Mal, episódio 3 da Sociedade de Sião já disponível. Mike King, obrigado por participar do Law and Crime. Obrigado, Chris. Isso é tudo para o On The Case, apresentado pelo Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e no Spotify, e também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.